tudo bom? Começamos hoje o nosso módulo de Economia Regional. Essa é uma disciplina do nosso curso concomitante de cooperativismo e nela nós vamos estudar uma parte teórica, abordagem da disciplina e vamos conhecer um pouco mais sobre a economia do estado de Rondônia. Eu sou a professora Denise Tontiucci e está comigo a professora Leide. Olá, professora. Olá pessoal. É uma satisfação aqui estar com vocês, estar com os professores aí da sala, cada um de vocês conversando sobre economia. E eu gostaria que você já começasse a pensar aí o que vocês consideram que é economia. Digam para os seus professores e, por favor, peça para que eles mandem no chat para a gente ficar sabendo um pouquinho o que vocês já sabem sobre economia. E espero que as aulas sejam maravilhosas, sejam esclarecedoras para vocês. E eu estou aqui recebendo justamente as dúvidas de vocês. Podem enviar pelo chat que a gente conversa. Pessoal, então vamos começar com a apresentação da disciplina? Bom, essa é a primeira teleaula. Eu sou a professora Denise e está comigo a professora Leide. Nessa nossa disciplina, nós vamos discutir com vocês, eu como professora formadora e a professora Leide como professora assistente. Eu sou formada em Economia, tenho pós-graduação em Didática do Ensino Superior e atualmente curso mestrado em Administração. Sou professora efetiva do IFRE da área de Economia. Está comigo a professora Leide. Eu sou formada em Administração, pós-graduada em Educação à Distância, Planejamento, Implantação e Gestão, mestre em Desenvolvimento Regional e professora efetiva do IFRE na área de Administração. Na nossa disciplina, nós vamos estudar conceitos fundamentais de economia. E esse é o tópico que nós vamos abordar na aula de hoje. Além disso, outros tópicos são a modernização dos processos de produção, os setores e as atividades econômicas em expansão em Rondônia e as políticas públicas de desenvolvimento econômico regional. Especificamente, como objetivo específico da aula de hoje, nós vamos tratar de conhecer um pouco sobre o cenário econômico regional do estado de Rondônia. Vamos entender o papel. Vamos ver então noções fundamentais de economia. Vamos falar de fundamentos da economia, motivos pelos quais estudar economia, vamos ver os 10 princípios de economia e vamos estudar o fluxo circular da atividade econômica, além das divisões didáticas da economia. Começando então por esses objetivos da teleaula. O objetivo da teleaula de hoje é reconhecer os conceitos de economia. Então, pessoal, esse vai ser o primeiro detalhe que nós vamos determinar um tempo para discutir. O que é o conceito de economia? Bem nessa ideia, o que é economia? Nós vamos começar nossa discussão da aula de hoje por aí. Depois disso, nós vamos dedicar um tempo para compreender os princípios fundamentais de economia. Para essa disciplina, nós dividimos o conteúdo de economia em 10 princípios. E na aula de hoje, nós vamos trazer esses princípios de maneiras bem didáticas, um a um. Depois disso, vamos tratar de analisar o fluxo circular da atividade econômica. Fluxo, porque realmente é um desenho de um fluxo que vai a ida do dinheiro e a volta dos recursos, como a gente envolve então as famílias e as empresas dentro desse processo. Por fim, vamos assimilar as divisões didáticas da economia. Vamos ver a economia dividida em duas grandes áreas. Vamos falar de microeconomia e vamos falar de macroeconomia. A ideia aqui é a gente começar a entender todo aquele conteúdo que aparece tanto nos jornais. E a nossa discussão começa por essa grande ideia. O que é economia? Economia, gente, é uma parte fundamental dos nossos estudos, tanto da nossa disciplina quanto do curso de cooperativismo. É importante entender como que juntos nós podemos gerenciar os recursos produtivos da nossa sociedade para aumentar as nossas riquezas. Entender a economia tem muito a ver com isso, entender o que é ser rico, o que é ter riquezas. E eu gostaria de saber de vocês, assim como a professora Leide propôs, o que você entende por economia. Professora, temos alguma resposta? Temos. O Daniel de Extrema, ele falou que economia é não gastar muito.
Ah, isso é uma ótima visão de economia, a visão do ser econômico, do economizar. Esse é um tópico, né? Nós podemos entender a economia como isso também. Essa questão de gestão de recursos de uma maneira mais comedida ou mais econômica. A economia está muito ligada a esse conceito porque nós vemos a economia da etimologia do grego, oikos, nomos. Economia é o estudo de como as pessoas usam recursos para satisfazer as suas necessidades. Vai muito em conta do que o Daniel falou, né? A gente precisa ser econômico. Ser econômico para quê? Para conseguir gerir nossos recursos, para satisfazer as nossas necessidades. Mas a economia também é mais do que isso. Nós podemos ver a economia como uma forma de diminuir a distância entre o que as pessoas querem e o que elas são capazes de obter. E esse é o principal problema básico que nos leva a estudar economia. Está ligado sim a consumir menos e produzir mais. A economia estuda como as pessoas podem obter mais coisas. E a gente consegue obter mais coisas produzindo as coisas de maneira mais econômica. Essa produção tem a ver com a otimização da produção, produzir de uma maneira ótima, mais econômica, utilizando melhor nossos recursos, e também tem a ver com produzir mais. A gente pode imaginar a riqueza como um grande pote de riqueza, uma grande montanha, onde nós estamos numa fila para receber a distribuição dessa riqueza. Se a gente consegue distribuir mais riquezas, isso simplesmente vai ter a ver com o tamanho de riqueza que a gente está distribuindo. Então, como uma sociedade, nós temos sim a intenção de aumentar a riqueza das pessoas. E isso envolve produzir mais, consumindo menos. Nós temos, enfim, o conceito de economia que está ligado à produção de bens econômicos para a satisfação das necessidades humanas. A gente sabe que as necessidades humanas são satisfeitas não somente por bens econômicos. Existem também os bens não econômicos, são aqueles que a gente não consegue comprar. Tem o afeto, tem o reconhecimento, tem até questões sociais que nos envolvem, que também satisfazem as nossas necessidades humanas. Mas a economia estuda os bens econômicos, que são as coisas que podem ser trocadas. Trocadas no sentido de comercializadas. O comércio vai explicar os bens econômicos. Então, vamos ver um pouco mais do conceito de economia? Economias estuda as necessidades humanas, mas limita sua atenção aos bens econômicos. Isso é, as coisas que podem ser trocadas. Por isso, os economistas estudam a produção, que é o ato de criar alguma coisa que irá satisfazer as necessidades humanas. Se existem muitos recursos e podemos produzir o suficiente para atender às necessidades de todos, então não temos um problema econômico. Mas, na verdade, isso quase nunca acontece. Normalmente, os recursos são escassos em relação às necessidades. Os economistas, portanto, estudam a escassez. E eu tenho a perguntar para vocês, o que é a escassez? O que os alunos estão comentando aí, Leide? Temos uma participação? Temos algumas participações. Maria Fernanda, lá de Ouro Preto, disse que ela entende que economia é saber gastar dinheiro. Tudo a ver com o que a gente está falando sobre a gestão do lar, né? E o Jennifer, também de Ouro Preto, diz que é não gastar sem necessidade. Isso, consumir menos, não gastar sem necessidade. Pessoal, parabéns pela participação. Eu acho que isso já tem um link do que poderia ser escassez. Exatamente. A gente está falando de um mundo de escassez. Escassez acontece no mundo onde a gente não tem todos os recursos para satisfazer todas as nossas necessidades. Eu gosto de brincar assim, se a gente morasse lá no céu, onde todo mundo tem tudo que consegue imaginar, a gente não precisaria estudar economia. Infelizmente, não é assim que a gente vive ao nosso redor, não é? Nós temos sim que gerenciar a falta. A gente quer comprar uma condução, mas também quer aumentar as compras no mercado, às vezes quer fazer uma ceia legal no Natal, mas provavelmente é impossível fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem que gerenciar, fazer escolhas bem racionais de como nós vamos otimizar os nossos recursos, fazendo os melhores gastos para garantir melhores escolhas e gerenciar essa escassez. Muito bem. Aí tem o aluno José, lá da escola Paulo Freire, que diz que entende
que a economia é atender suas necessidades de acordo com a sua renda, não gastando mais do que ganha. Ótimo, excelente conceito. Muito obrigada. José. Valeu, José. Obrigada pela participação. É isso mesmo. A gente vai ver essa gestão da escassez por esse sentido, de não gastar mais do que a gente ganha e gerenciar o que a gente tem. A gente pode entender a escassez como essa questão da falta. Não existe uma abundância, existe o contrário da abundância. Existe uma oferta muito pequena de recursos para a gente gerenciar. E o pessoal está comentando, né? Isso. Só queria tratar um pouquinho dessa questão dos recursos. O que a gente imagina como recursos? Quando a gente imagina para uma questão ambiental, a gente já ouviu falar, eu creio que vocês já ouvem falar que nós já temos poucos recursos naturais, nós temos uma quantidade pouca de água que podem ser consumidas já no planeta, uma quantidade pouca de madeira que a gente pode consumir. Não é à toa que as pessoas discutem inovações, mas aí a gente já vai ver daqui a um pouquinho, mas a escassez, ela remete a esses recursos naturais que a gente tem, mas tem de forma limitada. Imagine que se nós estamos em 7 bilhões no planeta, 7 bilhões, né? Todas as pessoas do planeta quisessem um carro. Onde é que nós íamos tirar a lateria, a borracha, o diesel ou o petróleo, o combustível? Como que a natureza ia bancar tudo isso? Não tem para bancar para todos um carro. Imagina se todos precisassem de uma casa de madeira. De onde a gente ia tirar toda a madeira do mundo para fazer todas as casas? Então, os nossos recursos são escassos, esses bens naturais são escassos, e aí a gente precisa saber sobre economia para a gente gerenciar tudo isso. Excelente, professora. Exatamente, gente. Além dos nossos recursos serem escassos, nós temos a questão que as necessidades humanas são ilimitadas. Isso são coisas muito difíceis de compatibilizar. Por um lado, nós temos esses recursos que são tão limitados e, por outro lado, nós temos a necessidade humana, o desejo humano de consumir, que é tão enorme, tão vasto. Pense você, o que você gostaria de ter para ser mais feliz? Tenho certeza que a lista de coisas é imensa e, com certeza, mesmo que você tenha essas coisas, no momento seguinte você vai desejar ter outras coisas. Por isso nós temos este conceito sobre as necessidades humanas. Vamos ver no quadro? As necessidades humanas, além de ilimitadas, são continuamente modificadas por constantes inovações tecnológicas. Quando eu falo isso, estou falando realmente de tecnologia. Até pouco tempo atrás, quem que queria um smartphone ou quem queria um acesso à internet, à medida que as coisas vão surgindo, nós passamos a desejá-las. E o estudo da economia, nós vemos que os recursos produtivos, que são a energia, as máquinas e equipamentos produtivos, os prédios, as instalações, os recursos naturais, o trabalho humano qualificado e os recursos financeiros, que é realmente o dinheiro, são naturalmente escassos, assim como a professora Leite explicou para a gente. Por isso, eu tenho essa pergunta para vocês. O que é economia? Nós programamos um material para trazer um pouco dessa resposta. Vamos assistir? O que é economia? A economia nada mais é que o estudo das escolhas. De forma mais clara, significa moderar e controlar despesas. Economia é o meio de você gastar menos energia e ajudar o meio ambiente, a natureza e os recursos renováveis. É quando, você sai lá do quarto e apaga a luz, aí eu vou economizar, entendeu? Rapaz, não sei não. Poupação e diminuição de gasto. Basicamente, a economia, eu acho que é algo responsável por conseguir um equilíbrio entre os bens e os serviços limitados e as vantagens ilimitadas. A economia é saber administrar o dinheiro, é planejamento. Hoje, vivemos em uma sociedade consumista, que gosta de satisfazer seus desejos através das compras. Celulares, roupas, sapatos, perfumes, computadores, uma infinidade de produtos ilimitados. Mas o problema não está em consumir, está no exagero. Por isso, é importante saber diferenciar o que é consumismo do que é necessidade. E economia é justamente isso, saber fazer escolhas. Economia estuda a otimização dos recursos naturais, recursos escassos para a satisfação da sociedade. O consumismo é o ato de consumir um produto ou um bem ou um serviço,
Quando você fala de consumismo exagerado, você está falando quando é fora da curva, né? Quando você consome além da necessidade. Primeiramente, você tem que analisar a real necessidade de consumo do produto. Teoricamente, 80% do que você consome é desnecessário. A economia pode ser dividida em vários ramos. Contudo, são 2 ramos que a ciência se divide: microeconomia e macroeconomia. Microeconomia estuda a relação entre a unidade consumidora e a unidade produtora e sua relação a nível de mercado. Macroeconomia estuda os agregados econômicos, como o todo reage diante da estrutura econômica. Isso mesmo, pessoal. Vocês viram a participação aí? Nós temos então um conceito um pouco mais fechado, podemos ver no quadro, que o objeto de estudo da economia é a escassez dos recursos produtivos. Esse então torna-se o problema econômico fundamental. Cada nação, portanto, procura usar estes recursos produtivos tão eficientemente quanto possível, a fim de produzir o máximo de bens e serviços úteis. É importante frisar que o estudo da economia começou desse questionamento: o que faz uma nação ser mais rica do que a outra? O que explica a riqueza das nações? Então, a pequena conclusão que nós podemos ter de maneira bem resumida é isso: as nações são mais ricas quanto mais bens e serviços elas conseguem produzir. Isso nos leva aos 10 princípios de economia. O primeiro princípio da economia está ligado a essa palavrinha que a gente usa muito em inglês: o trade-off. Trade-off está ligado à noção de troca. A ideia por trás desse princípio é que nada é de graça. Para conseguir o que queremos, precisamos abrir mão de outra coisa de que gostamos. A tomada de decisão existe escolher uma coisa em detrimento de outra. Essa ideia de que quando eu escolho uma coisa, eu estou abandonando uma segunda coisa. Por exemplo, quando eu escolho vir aqui para a sala de aula e estudar com vocês, eu estou abandonando outras opções que eu tinha na minha vida, que seria ou fazer um momento de lazer, ou participar com a minha família. Ou quando o governo faz um gasto, ele pode estar escolhendo o que é mais importante: gastar com a defesa nacional, com a construção de armas, ou produzir mais alimentos. A ideia aqui é que o recurso que o governo tem para produzir ou armas ou alimentos é o mesmo dinheiro. Ele não vai multiplicar dinheiro porque agora ele parou de produzir armas, ele não vai multiplicar dinheiro conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E assim é o seu tempo também. Você, quando gere o seu tempo, você pode decidir assistir TV ou estudar para uma prova. Essas são questões que vão representar o que a gente entende por trade-offs. Quando decidimos gastar R$1 a mais em qualquer uma dessas coisas, temos R$1 a menos para gastar em outras coisas. A ideia aqui é que tudo tem um volume finito, tudo tem um volume limitado. Então, quando você escolhe gastar o seu tempo, ou o seu dinheiro, ou a sua dedicação em algo, você está abandonando todas as outras escolhas que se colocam na sua frente. É como se a vida fosse em várias portas, e ao decidir entrar por uma dessas portas, você está abandonando as outras. Quando você decidiu estudar nesse curso concomitante de cooperativismo numa sexta-feira à tarde, você abandonou outras opções do que você poderia estar fazendo no seu pré-final de semana. E assim é a vida, assim é a economia. Vamos falar então do segundo princípio? O segundo princípio trata da questão do custo de oportunidade. Custo de oportunidade é um conceito que os economistas gostam muito, é uma maneira de como precificar, como dar um preço para as coisas. Está muito ligada essa ideia de trade-offs também, que é uma ideia de nos mostrar aqui. O trade-off nos mostra que para obter uma coisa precisamos desistir de outra. Ou seja, nessa forma o custo de alguma coisa depende daquilo que desistimos para obtê-la. É um conceito até um pouco filosófico, né? O custo de algo é o que você abandonou para conseguir esse algo. Quando você abandona dinheiro para conseguir uma coisa, você pode precificar aquilo em dinheiro. Mas tem uma citação do José Mojica, esse que é senador hoje do Uruguai, foi presidente, que eu acho que explica muito esse conceito de custo de oportunidade. Ele fala assim: quando eu compro algo, eu não compro com dinheiro, compro com o tempo de vida que tive que gastar para ter esse dinheiro.
Essa é uma questão do custo de oportunidade. A oportunidade que ele teve daquele tempo, ele utilizou para ganhar dinheiro. A oportunidade daquele dinheiro está usando para aquisição de outras coisas. A ideia é o seguinte, quando você dedica 1 hora de estudo para as suas provas, para a sua disciplina de economia regional, o seu custo de oportunidade é tudo que você deixou de fazer nessa 1 hora. Você poderia estar trabalhando para ganhar dinheiro, você poderia estar ajudando a sua família, você poderia estar se divertindo, mas você escolheu investir no seu futuro, garantindo uma vida melhor, estudando agora. Isso é o custo de oportunidade, é o custo que você tem por essa decisão. Muito interessante. É um pensamento filosófico mesmo que você pode trazer para a sua vida. Como você gasta o seu tempo? Você já começou a pensar aí? Eu de manhã eu faço isso, de tarde eu estudo na sexta-feira, à noite eu faço o quê? O seu tempo ele pode ser redimensionado no que você quiser, mas aí são questões de escolha. E aí entra na questão da troca, né? O que você está fazendo ali, você está empenhando e economicamente falando, você deixou de fazer várias outras coisas para conseguir alcançar algo. O trade-off, ele tem esse princípio. Exatamente, professora. Vamos seguir então? O terceiro princípio vai falar de como os economistas pensam. Os economistas raciocinam na margem. Essa é uma palavra que os economistas usam muito, a margem. A ideia é que você não precisa trocar 100% de uma coisa por outra. Por exemplo, quando eu falo de como colher uma colheita rural, eu não preciso falar 100% mecanizado ou 100% manual. Eu posso falar em 1 hora mais de manual, 1 hora mais de maquinizado. Quando falamos em margem, pensamos na existência de extremos. Isso significa que a economia se preocupa com benefícios que podemos obter com pequenos incrementos de consumo de bens ou serviços. Vou repetir essa parte, pequenos incrementos. Incrementos, o que significa essa palavra? Incrementos está ligado a adicionar. Então, se eu adicionar uma pequena proporção de consumo de um bem ou serviço, qual vai ser meu resultado final? A ideia é o seguinte, se eu adicionar um pouco mais o uso de defensivos agrícolas, ou se eu adicionar um pouco mais o número de horas de pessoas que vão trabalhar, qual vai ser o meu resultado? É uma maneira de pensar que vai organizar a vida em relação ao custo de cada incremento. A gente normalmente percebe que o primeiro momento que você se dedica a algo é o mais importante. Por exemplo, a primeira hora que você estuda é aquela que vai te dar mais reforço para todo o seu conhecimento. O primeiro momento de trabalho é aquele que vai dar mais retorno. E à medida que você vai tendo trabalhos adicionais, o retorno tende a ter um comportamento decrescente. Você estudar 1 hora faz muita diferença. Agora, entre você estudar 15 horas ou 16, essa 1 hora aí costuma fazer uma diferença um pouco menor. Você ter uma pessoa trabalhando na agricultura faz muita diferença. Agora, entre ter 20 ou 21 pessoas, normalmente essa diferença aí costuma ser um efeito menor. E é assim que os economistas calculando o efeito marginal de incremento de cada uma utilização de bens ou serviços nos resultados finais. Podemos seguir para o princípio número 4, que vai falar sobre os incentivos. Isso é uma maneira de pensar como as pessoas tomam suas decisões por meio de comparação de custos e de benefícios. Seu comportamento pode mudar quando o custo ou benefícios mudam. E o sentido aqui é que é preciso incentivar as pessoas a seguir para o lugar correto. Incentivar as pessoas a cumprir as normas, a tomar decisões mais racionais, a tomar decisões mais ambientalmente corretas. O governo, principalmente, utiliza muito desse princípio para incentivar a gente a fazer uma boa prática como cidadãos. Falando ainda de incentivos, vemos que, por exemplo, quando o preço da carne aumenta, nós podemos optar por comprar uma outra coisa, substituindo essa carne. Por exemplo, comprar frangos, ovos, etc. O aumento do preço é um incentivo, um estímulo para desistir deste produto. Ao contrário, quando o seu preço cai, nos sentimos estimulados a comprar mais deste bem. Normalmente os bens que estão em promoção, nós compramos mais. E é assim que muita coisa funciona na economia. Nós, como pessoas, reagimos muito aos incentivos. Isso molda o nosso padrão de consumo, nosso padrão de produção, nosso padrão como sociedade.
Esse termo incentivos é uma maneira da economia incorporar alguns conceitos que vêm lá da sociologia, de como a sociedade se molda. E é assim que os economistas veem as coisas. Nós somos incentivados a agir de uma certa forma. Falando ainda de princípios, seguimos para o 5º princípio de economia, que vai tratar do comércio. Imagine se tivéssemos que produzir todas as coisas que queremos consumir. Isso significa que teríamos que ter recursos humanos e naturais para tudo. É algo que realmente dificilmente ocorre. O comércio, e quando eu falo comércio, penso também no comércio global, todo o planeta Terra comercializando, facilita o nosso acesso a bens e serviços diversos e de qualidade. Às vezes nós produzimos bens agrícolas de qualidade aqui no Brasil e nós conseguimos ter acesso a bens industriais produzidos na China, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. E isso tudo se dá devido a nossas relações comerciais com esses países. Nós vemos aqui que é mais interessante estabelecer relações comerciais com outros países, pois poderíamos produzir aquilo em que somos mais eficientes e comprar das outras coisas dos outros países. É mais interessante, então, aumentar a variabilidade de bens que está à nossa disposição para podermos consumir. Falando ainda de comércio, não é só uma questão de aumentar a variabilidade de bem, mas também diminuir os preços. Muitas vezes, comparando no mercado internacional, nós vemos que produtos importados têm seu preço muito mais atrativo para nós. E isso ajuda a nossa, aquela opção que a gente falou lá no começo, produzir mais e consumir menos. Uma das maneiras que a gente faz isso é produzir por um preço mais barato. E é interessante, Denise, ainda estão respondendo o que é economia, e a resposta da escola Pereira e Cáceres de São Francisco. Diz que a economia é toda a relação do ser humano com o meio natural de forma sustentável, tendo como propósito bens e serviços. Isso é interessante, que a professora acaba falando sobre essa parceria, essas relações comerciais que ocorrem, e essas relações comerciais se dão sim através de seres humanos, considerando o meio natural ou os recursos que esse meio natural fornece e fazendo isso ser transformado em bens e serviços, promovendo aí a economia, estabelecendo também talvez uma resposta mais linkada com esse princípio do comércio. Tudo a ver, totalmente ligado a essa questão do comércio, né, gente? Muito obrigada pela participação, excelente ver vocês ligados aqui com a gente. Isso tem muito a ver também com o nosso princípio número 6, que vai falar da questão do mercado. A gente fala que em uma economia de mercado, as empresas decidem o que produzir, quanto produzir e o que querem contratar para fazer essa produção. Já as famílias decidem o que comprar, o quanto e onde trabalhar. Essas interações entre as empresas e as famílias têm algo em comum: o preço e o interesse próprio. A gente fala que em economia, as pessoas agem em interesse próprio, buscando os melhores preços, seja preço de mercadoria ou preço dos salários que elas vão receber. E assim, fazendo uma decisão que é muito pessoal, muito individual, nós individualmente seguimos para um bem comum. Porque quanto melhores os preços da economia, maior acesso a consumo nós teremos. Também linkado com o nosso princípio número 7, que vai tratar do governo. A gente fala aqui, então, de distribuição de renda. Olha a nossa figura, a gente tem uma pessoa consumindo uma larga porção de renda, mas também com canudinho ligado aqui, ó, nessa porção de renda um pouco menor, enquanto a gente tem um grupo bem grande de pessoas consumindo só desse mesmo potinho. Estamos falando aqui de distribuição de renda. Os governos podem, em alguns casos, ajudar a melhorar os resultados do mercado. O mercado decide o que produzir e quanto produzir, mas nem sempre essa escolha, essa decisão do mercado é ótima. Às vezes eles não levam a alguns problemas, por exemplo, problemas de distribuição de renda. O governo, nesse caso, serve como um protetor dos direitos, regulando a economia e buscando a eficiência e equidade. Eficiência, a maior produção, com menor custo, e equidade, a melhor distribuição destes recursos.
está ligado também com o nosso princípio número 8. O princípio número 8 fala do padrão de vida. Esse é um tema que nós vamos ver de novo quando a gente falar sobre um pouquinho de desenvolvimento econômico. Nós vamos falar de desenvolvimento econômico na aula 2 dessa disciplina. E aqui nós vamos falar que o padrão de vida de um país vai se referir à forma como as pessoas vivem, qualidade de vida mesmo. Se vivem bem, são de médio ou alto padrão. Se vivem mal, são de baixo padrão. Nós vamos ter um momento para discutir muito mais esse padrão de vida das pessoas. Mas agora nós estamos falando de qualidade e quantidade de bens e serviços disponíveis. Portanto, o padrão de vida dentro da economia vai depender da capacidade produtiva da sociedade, ou seja, de quantos bens a economia é capaz de produzir para atender às nossas necessidades. Quando eu estou falando desse tema, eu gosto muito de fazer uma brincadeira, assim, quem pensa que vai ser rico com dinheiro? Gente, pense bem, será que a gente pode ser rico com dinheiro? O que é dinheiro? Dinheiro não é só um papel que o governo imprime? O governo tem um papel, ele tem a tinta, ele tem a impressora. Por que ele não imprime muito mais dinheiro, distribui para todo mundo e deixa todo mundo rico de uma vez só? Seria fácil? Infelizmente, na economia isso não é possível, porque nós não somos ricos de dinheiro. Na verdade, nós não somos ricos de dinheiro porque nós não temos desejo fim de consumir dinheiro. Se eu falar para você, de hoje para amanhã você ganhou 100 mil reais, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu te garanto que você pode pensar em várias coisas, mas normalmente isso não vai incluir em guardar esse dinheiro como dinheiro na sua mão. Você provavelmente vai falar em consumir bens, consumir serviços. Porque é disso que nós ficamos ricos. Nós somos ricos de acesso a consumo de bens, rico acesso ao consumo de serviços. Nós queremos comprar casa, carro, terra, viagens e muitos serviços para nos deixar muito tranquilos. Então, produzir bens e serviços é o verdadeiro desafio para enriquecer uma sociedade. Uma sociedade é tão rica, ou seja, seu padrão de vida é tão bom quanto a quantidade de bens e serviços e a qualidade desses bens que ela consegue produzir. E esse desafio é muito mais difícil do que simplesmente imprimir mais dinheiro. Está aí o grande desafio do governo quando ele está elaborando políticas públicas, que também é um tema das nossas próximas aulas. No nosso slide, nós podemos conferir que a renda é um bom medidor do padrão de vida de um país. A renda, não exatamente o dinheiro, tá, gente? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. O princípio 9 vai falar sobre a inflação. O que é a inflação? A inflação nada mais é do que a elevação geral dos preços de uma economia. A gente está dizendo quando todos os preços aumentam. Não é inflação quando o preço do feijão aumenta. Aí é só o preço do feijão ficou mais caro do que dos outros bens. Inflação é uma questão do aumento generalizado e contínuo do nível de preços. Sobre a inflação, a gente pode falar que ela é resultado que a mesma quantidade de dinheiro não compra mais a mesma quantidade de produtos em diferentes períodos do tempo. Portanto, dizemos que quando os preços sobem, ou seja, temos inflação, nosso poder aquisitivo diminui. O que está escrito nesse slide pode ser explicado dessa forma. Imagine que você vai ao mercado com 100 reais para fazer compras de mercado em janeiro de um ano. Você consegue imaginar as cestas de bens que você consegue levar para sua casa. Imagina que ao longo do ano a gente teve um certo nível de inflação. Em dezembro você retorna ao mesmo mercado com os mesmos 100 reais para levar uma cesta de bens para casa. O que vai acontecer? Provavelmente você vai levar menos bens para sua casa. Isso é a tradução da inflação. A inflação é o empobrecimento das pessoas porque ela é a perda do poder de compra do dinheiro. O dinheiro fica mais fraco, ele faz com que a gente leve menos bens para casa. Isso é um problema muito sério, é um problema social, é um problema político, é um problema econômico. Os economistas vão se debruçar muito a tratar sobre esse tema. E nós vamos falar no nosso princípio número 10 da relação entre a inflação e o desemprego. No mercado, existe uma relação inversamente proporcional entre inflação e desemprego. Vocês lembram o que significa inversamente proporcional? É um atributo da matemática. Diretamente proporcional é quando as duas coisas aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo. Quando eu falo inversamente proporcional, eu quero dizer que quando uma aumenta, a outra diminui. Ou seja, quando eu tenho mais inflação, normalmente eu espero ter menos desemprego.
E o contrário também. Quando aumenta a inflação, quando diminui a inflação, eu espero ter um aumento no nível de desemprego. Aqui está escrito, isso quer dizer, quando aumenta a inflação, diminui o desemprego, e quando a inflação cai, o desemprego sobe. Essa relação ela é muito cruel, e isso só ocorre quando consideramos um período curto de tempo, ou seja, alguns poucos anos. Por isso, existe uma grande preocupação dos economistas quando a taxa de inflação dos nossos países começa a subir. Gente, inflação é um assunto delicado, ela é um problema quando ela sobe, ela é um problema quando ela cai. Por quê? A inflação alta empobrece a população porque cai o poder de compra da moeda e os maiores afetados sempre são as pessoas de renda fixa, os assalariados, os pensionistas, as pessoas que vivem daquela renda mensal. Ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer a inflação cair muito, porque se a inflação cair, isso vai gerar um aumento no nível de desemprego. Também é um grande problema social. Então, esse aí é um problema que não tem solução fácil, a gente não sabe qual que é o melhor dos mundos, se é mais inflação e menos desemprego, ou mais desemprego e menos inflação. Esse é um tema que muitos economistas se debatem, e quando a gente vai assistir política econômica, principalmente quando a gente está em período eleitoral, para presidente, esse é um dos grandes debates que a gente assiste. As pessoas normalmente perguntam para os seus candidatos como que você vai atacar a inflação, como que você vai atacar o desemprego, porque aquilo que você perseguir mais, você está abandonando a outra meta. Eu quero dizer, se você perseguir muita inflação, normalmente você abandona um pouco a perseguir, combater o desemprego tende a aumentar. E pelo contrário, se você vai combater muito o desemprego, normalmente você abandona um pouco, combate a inflação, e a inflação tende a aumentar. É um grande problema mesmo dentro da economia. Concluímos assim os nossos 10 princípios de economia. E agora vamos para a parte final da nossa aula, quando nós vamos discutir a divisão didática da economia. A gente pode ver então que a divisão da economia ela se dá em duas questões, ela é de forma bem didática para que vocês possam compreender. Olha, o economista Vinícius, lá no vídeo, ele já falou, existe aí a microeconomia e a macroeconomia. Vamos ver cada uma delas, o que significa. Exatamente. A microeconomia, então, ela estuda o comportamento individual dos agentes econômicos, fundamentais de uma economia de mercado. Quando eu falo de economia de mercado, eu estou falando do contrário de uma economia planejada. Economia planejada são aquelas economistas comunistas, né? Quando a gente fala economia de mercado, a gente está falando do capitalismo. No capitalismo, então, a gente tem as empresas e os indivíduos, além dos governos e as organizações não governamentais. Então, estamos falando de 4 elementos aqui: as empresas, os indivíduos, o governo e as organizações não governamentais. A gente trouxe um desenho para retratar como que é a relação entre essas figuras. As famílias, de um lado, elas fazem levar a mão de obra, está representada por essa linha azul, aqui para o mercado de bens e serviços. Então, elas oferecem sua mão de obra para as empresas. E as empresas vão oferecer a produção de produtos como bens e serviços para as empresas. Então, a gente tem um emprego como família, nós temos um emprego nas empresas, e por esse emprego a gente vai ter que as empresas vão oferecer bens lá no supermercado, bens de serviços para a gente consumir. Por outro lado, nessa linha vermelha, a gente vê como que está o fluxo do dinheiro. As empresas remuneram as famílias pelo seu trabalho com salários e as famílias remuneram as empresas com a compra dos bens e serviços que essas empresas estão aí para vender. Basicamente, esse é o estudo de economia, vai estudar essa relação, esse fluxo, que nos diz o que e quanto produzir, como produzir, que é definido nas empresas, para quem produzir, que é definido no mercado de produção, e como isso vai ser distribuído. Esse estudo de quanto produzir, se a gente vai produzir mais de bens agrícolas ou bens industrializados, qual o preço que a gente vai praticar, isso é o estudo da microeconomia. Por outro lado,
nós temos a macroeconomia. A macroeconomia, nós podemos ver, o nosso economista Vinícius comentou, né? Estudos chamados agregados macroeconômicos. Agregados porque são várias coisas somadas, tá, gente? É um blocão de dados, dados assim, tipo dados num cenário nacional. Então a gente vai estudar esses indicadores que a gente vê aí no jornal. PIB, que é o Produto Interno Bruto, PNB, que é o Produto Nacional Bruto, a renda nacional, a renda por pessoa, que é a renda per capita, a inflação do país, a taxa de emprego do país. A unidade de referência da macroeconomia, portanto, é a economia como um todo. Ela é uma fotografia de toda a economia nacional, estadual, municipal, uma fotografia maior. E não apenas suas partes consideradas individualmente. Essa questão de considerar as partes individualmente é mais uma questão da microeconomia. A gente vê, então, essa é a grande diferença da micro para macro. A micro vai estudar essas relações, a formação de preço, a formação de concorrência entre uma empresa e outra. E a macro vai estudar mais esses blocões de dados que nos vão dar uma foto de como está a saúde da nossa economia. Pessoal, esse é o conteúdo que a gente tinha para discutir. Temos mais alguma participação, professora? O pessoal está prestando bastante atenção. Obrigada a todos. A escola da Silveira, o pessoal estava bem atentinho, isso é bacana, né? Agora a gente vai para a nossa atividade de sala. A nossa atividade de sala tem um texto. O texto ele deve ser lido individualmente e aí os professores vão orientar a formação de grupos para que cada grupo responda três questões que foram propostas aí. A gente aguarda vocês a fazer isso, daqui a pouco a gente volta. Obrigada, gente. Até mais. Retornamos então da nossa atividade de sala. Seguimos agora para a correção. Na atividade de hoje nós estudamos esse texto. O texto vai tratar sobre o conceito de economia. Por um lado, as necessidades humanas são ilimitadas e periodicamente transformadas por inovações tecnológicas. Via de regra, quando as necessidades elementares, e necessidades elementares a gente define por necessidades de alimentação, vestuário, moradia, são atendidas, as pessoas passam a ter outras necessidades, como transporte, saúde, educação, etc. Uma vez atendidas as necessidades ditas materiais, o indivíduo passa a sentir outros tipos de necessidades, reconhecimento do grupo social que frequenta e de status social, e assim por diante. Por outro lado, para satisfazer em maior quantidade e melhor qualidade essas necessidades, a sociedade conta com uma inexorável escassez de recursos produtivos. Energia acumulada, máquinas e equipamentos, prédios e instalações, recursos naturais, trabalho humano qualificado e recursos financeiros. De modo que nem todas as necessidades humanas podem ser atendidas. A escassez de recursos torna-se, então, o problema econômico fundamental. De modo que cada sociedade, por meio do uso de instrumentos fornecidos pela ciência econômica, procura usar os recursos produtivos escassos tão eficientemente quanto possível, a fim de produzir o máximo de bens e serviços que são os úteis e desejados. O objeto de estudo da economia é, portanto, o estudo e a administração da escassez dos recursos produtivos. Se não houvesse escassez de recursos produtivos, não haveria necessidade de se estudar economia. Não obstante, como a escassez de recursos produtivos é um problema universal, todas as economias nacionais têm seus problemas econômicos específicos que as caracteriza. Essa é uma parte do texto de Manual de Economia do Fochetti, que foi adaptado para a nossa aula. Baseado nesse texto, nós elaboramos 3 perguntas com a proposta que fossem respondidas em grupo pelos alunos. São essas as perguntas. Ok, temos então 3 questões. A primeira é: defina recursos produtivos, citando 5 exemplos práticos. Na sua opinião, eles são realmente escassos?
E aí aqui a gente já tem uma resposta, que é lá da turma da professora Nilza, eu não consegui saber qual é o polo, mas aí a Valéria, o grupo da Valéria responde: energia, máquinas e equipamentos, prédios e instalações, recursos naturais, trabalho humano, recursos financeiros são realmente escassos. Gente, é uma excelente resposta. Parabéns pela participação, pessoal. É isso mesmo que a gente está esperando, né, professora? E aí a gente também tem lá de Paraná, outra resposta da questão 1. Corresponde aos elementos utilizados nos processos produtivos de todos os tipos de bens necessários à vida material, energia acumulada, máquinas e equipamentos, prédios e instalações. Muito bem, de Paraná. É a Escola Dona Benta, Distrito Riachuelo, Novo Riachuelo. Ai, Novo Riachuelo, pessoal, parabéns. Essa é a resposta que a gente está esperando mesmo. Essa questão, os recursos produtivos, são aquilo que a gente utiliza para a produção de novos bens e serviços. Esses são ótimos exemplos. Quando a gente fala escassez, deixa eu relembrar, o conceito de escassez é aquilo que não existe em abundância, não existe na total necessidade que nós precisamos. É um recurso que está em falta, está escasso. Se fosse para a gente realmente utilizar todas as nossas desejos de consumo, se fosse para a gente realizar esses desejos, a gente precisaria de muito mais recursos produtivos para produzir todos os bens de consumo que a gente gostaria de consumir. Mas é impossível produzir tudo porque os nossos recursos produtivos são escassos e são esses mesmos que vocês trouxeram. Parabéns pela participação. Quero parabenizar então, nomear os alunos que fizeram essa resposta: Daniela, Benito, Jone, Luma e Valdir. Muito bem, viu, gente? Parabéns, pessoal. A gente pode passar para a segunda questão? Vamos para a segunda, professora. Então, na segunda questão, a pergunta é: o que se entende por necessidades humanas? Teça comentários, ou quer dizer, faça comentários sobre por que os economistas as consideram ilimitadas. E aí a gente tem, lá junto com a professora Ione, Escola Ricardo Catanheda em Ariquemes, Garimpo Bom Futuro, uma resposta. É facultado aos profissionais da agricultura rural, de qualquer gênero, organizar entre si sindicatos de estudo, custeio e defesa os seus interesses. No caso, não sei. Mas tem a questão 2 lá de Paraná também, lá de Dona Benta, que fala: é um estado em que percebe algumas privações. Podem ser físicas, básicas, sociais, individuais. Ótimo, excelente. Gente, no nosso texto, primeira parte do texto, o primeiro parágrafo vai tentar falar dessas necessidades humanas. A gente traz para vocês de uma maneira mais resumida, mas para a gente se aprofundar no debate, essas necessidades humanas a gente tira de um estudo da psicologia, que é o que nós chamamos de pirâmide de necessidades básicas de Maslow. Maslow é um pesquisador que vai dividir a necessidade de consumo humano em vários patamares. Ele vai dizer o seguinte: primeiro existem as necessidades de consumo que são mais básicas, que são aquelas ligadas à sua segurança. Segurança física, segurança alimentar, segurança do seu corpo, por exemplo, questão de frio, de proteção, de abrigo. Essas são as primeiras necessidades que nós tentamos satisfazer. A partir disso, satisfeitas essas necessidades, nós seguimos para um segundo patamar, que são as necessidades mais materiais. Aquelas ligadas àqueles desejos mais consumistas. Nós queremos trocar de roupa, queremos bens na nossa casa, queremos móveis novos. São essas necessidades de consumo mais materiais. Depois disso, a gente vai ter ainda mais outros 2 patamares que estão ligados a bens de consumo que vão ser menos materiais e mais sociais. Essa questão de respeito, essa questão de status, essa questão de reconhecimento e, por fim, até chegar a uma necessidade de uma realização mesmo, que seria um topo, uma quarta etapa da pirâmide. Quando a gente fala de desejos humanos limitados, é porque é muito difícil satisfazer mesmo os nossos desejos simplesmente materiais. Porque mesmo quando a gente consegue comprar tudo que a gente imaginava que precisa, vem o mundo com a sua tecnologia e traz pra gente novas opções de consumo que a gente nunca tinha imaginado no passado. Nós vamos ter cada vez mais tecnologias nos nossos celulares, televisões, aparelhos eletrônicos, e sem contar os produtos de moda que vão surgindo. São produtos, então, que vão trazer sempre a gente para esse desejo de consumo. Por isso que nós falamos, nossos desejos de consumo são ilimitados. Vieram algumas respostas ainda sobre essa questão.
ali da turma da professora Nílzia, disse que as necessidades humanas, além de limitadas, são continuamente modificadas pelas constantes inovações tecnológicas. Olha, excelente, bem o que a gente está discutindo aqui, né, gente? Aí a gente cita foi a Valéria, a Tatiana e a Sara. E a aluna Thalita, lá da turma da professora Raimunda, diz que as necessidades humanas são alimentações, vestuários, moradia, educação, saúde e são necessidades físicas. Isso, exatamente. É exatamente isso que a gente está comentando. Obrigada pela participação, pessoal. É nesse sentido mesmo. Ok. Nós temos ainda uma terceira pergunta, né? Vamos para ela? A terceira pergunta: qual é o objeto de estudo da economia? Aí a gente tem uma resposta lá de Novo Riachuelo, que diz que o estudo, a economia, ela tem como estudo a administração da escassez dos recursos produtivos. Exatamente, essa é a nossa definição aqui do texto, né? Está ali na última parte do texto. O objeto de estudo da economia, portanto, o estudo e a administração da escassez dos recursos produtivos. É importante compreender essas palavras, elas são um pouquinho difíceis, a gente sabe. Essa questão de gerenciar o que nós não temos em abundância. Se nós estivéssemos em excesso, em escassez, né? Ninguém precisa gerenciar água salgada quando a gente está na praia, porque tem muito mar. Ninguém precisa gerenciar folhas das árvores quando a gente está na floresta, porque tem muitas folhas nas árvores das florestas. No entanto, quando a gente está falando de uma coisa que é escasso, por exemplo, o seu tempo na sala de aula, quantidade de renda mensal que a sua família tem, ou todos os recursos que têm um fim e tem muitas coisas para a gente fazer com eles, nós precisamos sim escolher muito bem o que fazer com esses recursos, e é isso que a economia estuda. Como gerenciar nossos fatores produtivos que são tão escassos e são tão importantes para a gente produzir todos os bens que nós desejamos consumir. Pessoal, olha, agradecemos respostas. Ninguém mais mandou, né? Mas eu sei que vocês dos outros polos estão assistindo. Espero que vocês tenham compreendido as atividades e as questões de hoje. E aí eu passo para a professora Denise frisar alguns outros aspectos do texto. Gente, na aula de hoje, nós discutimos, então, os 10 princípios de economia. Esses princípios vão te dar conceitos fundamentais para você compreender melhor o que é economia e no que ela se fundamenta. Para essa semana, nós fizemos uma proposta de uma atividade de sala, no qual você deve fazer a leitura de um material que vai tratar da explicação destes conceitos mais a miúdes, mais em detalhes. E a proposta é que você produza um resumo autêntico, seu, explicando o que são cada um desses 10 princípios de economia. Você vai encontrar então esse material num capítulo de livro que foi encaminhado junto com o material de slides para o seu polo. Solicito que você se preocupe com isso, tente acessar esse capítulo de livro. De parte desse capítulo de livro, a gente sugere que vocês façam uma leitura bastante atenciosa, grifando as partes importantes e tentando produzir o seu resumo autêntico, compreendendo cada uma da funcionalidade de cada um desses princípios. Se for possível, você pode reassistir essa aula, que vai ficar disponível no YouTube. Você pode também utilizar a questão de dúvidas, perguntando para o pessoal aí na sala, conversando na semana que vem a respeito de como está o resumo dos seus colegas, porque para entregar essa atividade você tem 2 semanas. Nós sugerimos que você comece agora para ter tempo de ir conversando ao longo dessas 2 semanas. Semana que vem nós podemos tirar algumas dúvidas sobre como está sendo a elaboração desse resumo. A ideia é que você consiga colocar o tópico central de cada um desses 10 princípios e que isso te ajude a compreender os conceitos fundamentais de economia. Essa é a primeira parte da nossa disciplina, ela tem essa base bastante teórica. Agora, a partir daqui, nós vamos nos aprofundar em dados que são um pouco mais relevantes para a nossa economia do estado de Rondônia. Na aula da semana que vem, nós vamos tratar sobre o conceito de desenvolvimento econômico, ainda é uma abordagem teórica, e na terceira e quarta aula, nós vamos fazer uma abordagem bem profunda sobre quais são a história econômica do estado de Rondônia, a formação econômica do nosso estado. A gente vai falar de alguns ciclos produtivos que foram importantes para trazer o nosso estado para onde ele é hoje, e vamos tentar discutir isso com o vocabulário construído nessas 2 primeiras aulas. Por isso é muito importante que você faça a leitura do nosso capítulo de livro, que você faça esse resumo para fixar esses conceitos, que você preste muita atenção nessas 2 primeiras aulas. Na quarta aula, nós vamos abordar profundamente essa questão das políticas públicas que são construídas
para desenvolver o estado de Rondônia. Então a gente vai trazer esses conceitos econômicos da aula de hoje e vamos trabalhar os conceitos de desenvolvimento que a gente vai ver na aula da semana que vem. A gente conta com bastante participação de vocês, espero que ela seja uma atividade fácil de ser realizada, mas que você tenha muito comprometimento na hora da sua realização. Questionam se a atividade de percurso é individual. É individual, tá? A leitura do texto é individual e a produção do material é individual. No entanto, a gente fortemente recomenda que vocês conversem com seus colegas sobre o que o colega está achando que é mais importante, o que está sendo priorizado, porque debater sobre o assunto é importante, mas a produção do material é individual, cada aluno deve mandar o seu material. Fiquei feliz aqui que o professor Emerson, lá de Vilhena, da Escola Maria Paulino, disse que os alunos aprenderam uma outra definição de economia, que é saber gerenciar os recursos. Isso é muito importante, porque a gente tem um conhecimento sobre economia muito superficial, muito baseada naquilo que a gente vivencia, no que se fala. Quando eles conseguem compreender, ou vocês conseguem compreender algo mais, né, algo mais acertado do que é, no caso, a economia, a gente fica muito feliz. Parabéns a esses alunos, também parabéns aos alunos lá de Padre Feijó, João, Paulo, Karina, Ellen, Varley, o Jefferson, a todos os outros que estão aí prestando atenção bastante nesses conteúdos. Se vocês tiverem alguma dúvida, envie para a gente que a gente já responde, até porque nós falamos sobre elementos da economia que, por vezes, vocês podem ouvir nos noticiários, nos jornais e ter alguma dúvida, né? Não fique, então, só na dúvida. Manda pra gente que a gente responde. A partir de agora, gente, toda vez que você for assistir um jornal, o jornal falar o índice de inflação, o PIB do país, ou então quando você ouvir falar da crise econômica mundial, você pode perguntar pra gente. Nós estamos aqui para esclarecer para vocês essa ideia de que a economia não é uma coisa distante, não é uma coisa que tem a ver com a realidade das outras pessoas. O desenvolvimento da economia do nosso país tem a ver com a sua vida, vai determinar a sua capacidade de conseguir produzir renda, conseguir um bom emprego, uma boa posição no mercado de trabalho, de conseguir realmente consumir bens de produção, tanto bens de consumo no sentido de produção de serviços, quanto bens físicos, para satisfazer as suas necessidades, que a gente sabe que são ilimitadas. Então, é importante a gente conhecer esse momento econômico da nossa economia, a gente faz isso com os nossos dados macroeconômicos. Gente, se tiver alguma mais dúvida para mandar para o chat, nós estamos abertos aqui. Queria agradecer a participação de todos, queria agradecer a participação da devolutiva das nossas atividades. Desejo para vocês uma boa semana de estudo e um bom desenvolvimento na atividade de percurso. Tchau, pessoal. Espero que vocês consigam aí fazer a atividade e a gente aguarda para as próximas aulas, os próximos conteúdos. Ficamos aqui. Até mais.